Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 18, e diz: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Esse versículo ele é bem famoso, né? E o que ele tem a ver com essa época que nós estamos vivendo, o Natal? O que é Natal quando você pensa nele? Para algumas pessoas, o Natal é presente, é querer comprar presentes para a pessoa que você ama ou ganhar presentes, é juntar a família, é comer. A gente tem todas essas ideias na nossa cabeça do que é o Natal, né? E muitas delas vêm de marketing, de propagandas, ou talvez de filmes de Natal. Mas a palavra de Deus nos mostra que Natal não tem a ver com comprar ou ganhar presentes. Não tem a ver com o que você vai ganhar, com o que você quer. Esse texto aqui de João 3,16 nos fala sobre um plano de Deus para que toda a humanidade, para que todas as pessoas pudessem ser salvos. E esse plano, ele se concretiza, ele se realiza em Jesus Cristo. Em Jesus esse plano se torna realidade. Então isso é que é o Natal. O Natal é a palavra que a gente usa até no Brasil mesmo, quando a gente fala às vezes, por exemplo, de natalidade, para saber quantas pessoas estão nascendo, né? Então, Natal tem a ver com nascimento. E é o nascimento de quem? De Jesus Cristo. E por que isso é importante? Bem, talvez, se você vive numa caverna, você não sabe quem é Jesus, mas a maioria das pessoas sabem quem Jesus Cristo é. Filho de Deus, o Messias, aquele que vem dos céus e que nasceu, né, se fez humano, se fez carne, para que um dia ele pudesse ser sacrificado e ser entregue por nós, como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Então o Natal, apesar de ser sobre o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus ele é muito importante, não só porque ele nasceu, mas pelas coisas que Jesus faria na vida dele. O Natal não é uma época de celebrar o 13º. Eu vi gente falando já esses dias que já tinha gastado ele, nem sabia. Natal não é época de ficar, ai meu Deus, eu vou ver a tia Cotinha, vou ver o tio do pavê, eu tenho que aguentar a família. Natal não é sobre isso. Você quer passar com a sua família? Isso é ótimo, é bom passar tempo com a sua família. E se o Natal é a desculpa que a gente precisa para reunir a família de vez em quando, jantar junto, passar um tempo em harmonia, faça isso, não tem nada de errado. Mas o que é o Natal mesmo? O Natal é uma época em que nós celebramos que Jesus nasceu. E por que isso é importante? Em Lucas 2, versículo 8 ao 15, diz o seguinte: Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: Vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Em Mateus 2, a gente vê que existiam magos que vieram do Oriente e tiveram essa revelação também de que o Salvador, o Messias, o Filho de Deus estava para nascer. Eles vieram de longe para visitá-lo e trazer presentes. E aqui parece que é o outro lado da moeda, e para mim acho que mostra perfeitamente quem é Jesus, né? Veio pessoas importantes de uma terra distante
e também uns pastorzinhos de ovelha que estavam logo ali perto. Jesus, né, mesmo no seu momento de rei, ao mesmo tempo ele ainda mostra, né, ele tem a humildade e a honra e a glória ao mesmo tempo sempre misturado, né? Bem Jesus isso. Então, em Mateus 2 a gente vê uma turma, em Lucas 2 a gente vê essa outra turma, né? E eles, assim como os outros, falaram, vamos lá, vamos ver quem que é esse Salvador que está nascendo, que está vindo, é o Messias, o Salvador, vamos lá. O povo de Israel tinha essa profecia já há séculos, de que um dia viria o enviado do Senhor, o Messias, o ungido, aquele sagrado, aquele da parte de Deus, que iria libertar. Na cabeça deles, eles achavam que era só Israel. E eles achavam que a libertação que Jesus tinha para trazer era só uma libertação política. Ele vai nos libertar da opressão, sei lá, do Império Romano, que é o que está na época, né? Mas o que Jesus tinha era muito maior que isso. E o que Natal é muito maior do que isso. E esse texto que a gente leu aqui, a gente vê que os anjos falam ali com os pastores de ovelha, e eles falam 3 verdades que são muito importantes para a gente entender o que é o Natal e por que o Natal é um momento para a gente realmente ser alegre e lembrar que Deus é muito bom conosco. A primeira coisa é lá no versículo 2:10, onde eles dizem, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. As boas notícias de salvação, as boas notícias que Jesus vem trazer, elas não eram só para você. Elas não são só para os magos do Oriente. Elas não são só para os pais de Jesus. Elas não são só para os discípulos. Elas não são só para os judeus. Essas boas notícias são para todo o povo, para toda a terra, para todo o mundo. Todas as pessoas, elas precisam de Deus. E essa salvação que Jesus tem a oferecer, tem a trazer, ela é para todos. Ela não é só para mim, só para você, só para alguém que está sentado no banco da igreja. É para todos. A segunda coisa a gente vê lá no versículo 11, que diz, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Aquele que vai salvar a humanidade. Aquele que vai oferecer o sacrifício perfeito diante de Deus, que é Ele mesmo. Jesus, Ele é tanto o sacerdote quanto o cordeiro perfeito que é entregue no sacrifício na cruz. E nesse sacrifício de Jesus, todos nós podemos ser salvos. Então Jesus Cristo é o Salvador. E não só o meu Salvador. Ele pode ser o Salvador de todos. O presente que Deus tem é para todos. Ninguém está longe demais que não pode receber o presente de Jesus Cristo. Não há ninguém que está no lugar difícil demais, que Deus não vai conseguir alcançar ele. Não, não existe. O presente é para todos. Jesus é o Salvador e Ele quer te salvar. E a terceira coisa que é dita aqui também no versículo 11, que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é o Senhor. E hoje a gente fala Senhor com muita facilidade, Senhor para lá, Senhor para cá. Mas o que a gente não lembra é que realmente a palavra Senhor significa algo. E Senhor não é um nome legal que eu falo de Deus. Senhor é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele que é o seu superior e você reconhece que você é servo dele, você é obediente dele, você está prostrado em obediência diante do seu Senhor. E Jesus Cristo, ele é Senhor. Então, se por um lado ele traz a salvação e a salvação é para todos, que coisa linda! Eu vou pegar a graça de Deus, o presente de Deus, vou botar debaixo do braço e vou sair correndo. Não. Aí eu vou pegar essa salvação que Deus tem para mim, vou ter todos os meus pecados perdoados e depois vou voltar correndo para uma vida de pecado e desgraça. Não. Não, porque Jesus é Senhor.
E para que nós possamos ser salvos, para que a gente possa receber o perdão, para que a gente possa ter uma vida nova com Deus, é importante a gente aceitar e entender isso. Entender que Jesus Cristo é o Senhor. Sem Ele nós não podemos. Sem Ele não tem como. Eu não tenho como me afastar do meu pecado sozinho. Eu não tenho como me salvar sozinho. Eu preciso dele. Eu preciso do meu Senhor, Jesus Cristo. E quanto mais cedo eu aceitar isso, mais cedo eu me render diante do Senhor, melhor. A palavra de Deus nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, um dia, todo mundo vai aceitar esta verdade. Porém, felizes aqueles que aceitarem ela com alegria. Felizes aqueles que recebem o senhorio de Jesus com alegria, porque veem que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele quer o nosso bem. E é tão bom servir a Cristo, é tão bom servir a Deus, é tão bom estar com Deus. Não é um peso, não é ruim, não é triste, não é um fardo, mas é libertador. Andar com Deus, servir a Deus é libertador. Eu entendo também que existem muitas crenças por aí no mundo, muitas religiões, muitas coisas que as pessoas dizem. Apesar de que provavelmente metade da população do mundo, acredita, ou pelo menos, mais ou menos, acredita em Deus e em Jesus Cristo. Eu sei que tem muitas crenças por aí no mundo. Mas, e eu já disse isso em outras ocasiões, que na nossa sociedade hoje em dia a gente se preocupa muito em não falar nada que a outra pessoa não vai gostar. Mas parece que Jesus não se importava muito com isso. Porque ele tinha que falar as verdades da parte do Pai. E aí imagina, Jesus falando assim, olha, eu quero dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu falar que eu sou o caminho, o pessoal vai falar assim, ai, mas e os outros caminhos? E as outras crenças? E as outras não sei o quê? E se eu falar que eu sou a verdade, aí a pessoa fala, ai, mas existem muitas verdades. Cada pessoa tem a sua verdade. Se eu disser que 2 mais 2 é 5, essa é a minha verdade. Você tem que aceitar. E aí Jesus diz que a vida, mas a vida, o que isso quer dizer? Você está dizendo que eu não posso ser feliz se eu não acreditar no que você acredita? E você percebe que se Jesus tivesse, essa coisa de não, eu não posso falar nada que a outra pessoa não vai gostar de ouvir, ele não pregaria nada. Ele não falaria nada. Então Jesus chega e fala mesmo. Fala que é o caminho, é a verdade e a vida. E na palavra de Deus, a gente não vê meias palavras. Deus dizendo, Cristo é o Senhor. É o único que pode salvar. E é só através dele que nós podemos ser salvos. Não gostou? Ficou chateado? Achou que a pessoa que escreveu isso 2000 anos atrás, quando ela escreveu, ela não considerou o seu coraçãozinho? Ficou chateado? Se Jesus diz que isso é a verdade, quem sou eu para querer discordar dele? Se anjos vieram do céu declarar que Jesus, o Senhor, o Salvador, o Messias estava nascendo e através dele nós seríamos salvos, quem sou eu para falar que a minha opinião foi ferida porque o anjo desceu do céu e falou uma coisa que eu não gostei que ele falou? E daí? É triste dizer isso, mas é verdade. E daí? Se a verdade de Deus te ofende, quem é que está errado nessa história? Vou pedir para Deus mudar a verdade porque eu não gostei de ouvir ela? Do mesmo jeito que às vezes os pais
chegam pra gente e falam certas coisas, e nós, como os filhos, a gente não quer ouvir o que Deus está querendo dizer pra gente, não quer ouvir o que o Pai está querendo dizer pra gente, né? Mas e se eles estão certos? E se nosso pai está certo em proibir a gente de fazer aquilo, porque aquilo realmente faria mal? Ah, ele está cortando minha liberdade, ele está acabando com o meu direito de ir e vir. Mas ele é seu pai, ela é sua mãe. E eles estão certos. Não vale a pena quebrar um pouquinho desse seu orgulho e ouvir o que seu pai e sua mãe têm a dizer, se eles estão certos? E se o Pai Celestial tem algo para te dizer esse Natal? Dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o Salvador. Será que não vale a pena deixar um pouco esse orgulho de lado, essa ideia de que você está sempre certo? E se alguém falou alguma coisa que não concorda com a sua visão de verdade, então todo mundo está errado e é claro que você continua estando certo. Você pode achar injusto da minha parte dizer isso, falando assim, mas aí não é justo, porque você está me dizendo para acreditar no que você diz. E se você estiver errado? Eu já estive errado muitas vezes, e Deus me consertou muitas vezes. Eu não estou dizendo que eu não erro, mas o que eu estou dizendo é, a palavra de Deus nos fala isso. E a gente pode querer passar uma camada de tinta politicamente correta por cima, mas a palavra de Deus também nos diz que a gente não deveria mudar nem uma letra. Então, quem somos nós para querer disfarçar a Bíblia, disfarçar a revelação do Senhor, disfarçar a vida e o sacrifício de Jesus para se encaixar na nossa visãozinha de mundo, na visãozinha que a gente acha bonitinha, aceitável e politicamente correta e não ofensiva? O Senhor tem uma mensagem para nós. Boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que é Natal para você? Tem gente que acha que Natal é... eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero paz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero presente. Mas o Natal não tem a ver com eu. O Natal não tem a ver com você. O Natal é sobre Ele, é sobre Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo, o Salvador e Senhor. E enquanto a gente não aceitar aquilo que nos é oferecido, o presente que já nos é dado há milhares de anos, que foi entregue ali na cruz por nós, a gente não está vivendo o Natal de verdade. Se você é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, pense um pouco nisso. Feche seus olhos, converse com Deus no seu cantinho, no seu quarto, no seu lugar em particular. Abre o seu coração. Fala para Deus o que você acha e deixa Deus falar com você. Deixa Deus mostrar o amor dele por você. Reflita nisso que a gente falou. Em tudo que Jesus fez por mim e por você. Eu não estou colocando peso de culpa nenhum. Se alguém tem culpas, todos nós somos culpados. Mas Jesus, ele veio justamente para tirar as nossas culpas. É por isso que o Natal ou a crucificação que a gente comemora na Páscoa não são momentos tristes. Não é momento de lembrar o quão culpado eu sou. É momento de lembrar, olha tudo que Deus quer fazer por mim. Que maravilhoso. Olha esse presente que Deus tem para mim. Que maravilhoso. Olha essa bênção que Jesus tem na minha vida. Ele quer fazer isso na minha vida. Que maravilhoso. Que você possa abrir o seu coração para Deus e receber o presente que Jesus Cristo tem para te dar. Um presente fantástico, maravilhoso. Salvação, vida eterna, uma nova vida com Deus. Um presente que nunca vai ser estragado, nunca vai ser roubado, nunca vai vencer, nunca vai acabar. Melhor presente que você pode ter em toda a sua vida.
Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal a todos vocês e fiquem na paz. Até a próxima.